E hoje, nada mais, nada menos, começa essa série o nosso grande querido corredor mor, Adilson. Vale mandar, Adilson. Mudo. A melhor coisa que você falou hoje, ao me apresentar, foi o corredor mor. Boa noite, gente. Eu já falo há muito tempo em Alvo, e não só em Alvo. Tive a oportunidade de falar em outros lugares, algumas igrejas, algumas vezes, em outros grupos. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu já tive para falar em público, para compartilhar alguma coisa, ocorreu por 2 vezes. A primeira vez foi no casamento do meu filho. Ele pediu para que eu falasse, e eu vou contar que não foi fácil. E depois a minha filha seguiu e pediu para que eu falasse no casamento dela. Então eu também tive a maior dificuldade. As pessoas não perceberam, mas eu me perdi. Teve hora que eu não conseguia ler o texto. Então foi complicado. E o que eu falei no casamento dela foi sobre o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal, como João fala. E quando eu estava pensando na ideia dessa série, eu queria começar pelo primeiro sinal. Não vou falar as mesmas coisas que falei no casamento dela, mas vou falar algumas. Eu acho que a maioria de nós aqui somos casados. Eu vou ter uma palavra para todos nós, mas dirigir aos casados também hoje um pouco. Eu acho que todos vocês conhecem esse texto. Você podia colocar, Guilherme, por favor? Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Para frente, Gui. Espera aí. Desculpa, espera um pouco. Ok, enquanto você procura, eu vou lendo aqui. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram alguns dias. O Guilherme, por acaso, tem fotos dessas talhas, onde Jesus pediu para que eles colocassem água. Você tinha como mostrar esse slide, Guilherme? Eu acho que é muito interessante. Existe uma igreja lá onde eles creem que foi o casamento. Guilherme a visitou e as talhas estão aqui. É uma pedra perfurada, como a gente pode ver, e
Cada uma delas, você pode colocar 80 a 120 litros d'água. E nesse lugar ainda tem as talhas que são da época de Jesus. Então, essas são as talhas que Jesus pediu para encher, né? Provavelmente. Mas, no mínimo, eram iguais a essas, né? Uhum. Ok, Gui. Eu acho que todos vocês já sabem, mas eu quero dar uma contextualizadinha nesse casamento judaico. A primeira coisa é que esse casamento levava de 3 a 7 dias, em média. E a razão é que muitas pessoas viajavam para o casamento, para as bodas. Então, se deslocavam de cidade para cidade, de vilarejo. A gente sabe, a maioria da forma deles se locomoverem, a maioria deles vinha a pé, né? Então, eles vinham, estavam no lugar onde ia haver as bodas e ficavam ali por alguns dias. Então, um casamento, naquela época, levava esse tempo de duração. Era a responsabilidade do noivo, né? É interessante isso também. Eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo há cerca de uns 2 anos que o casamento, primariamente, era acertado entre o pai do noivo e o pai da noiva, e eles combinavam, inclusive, o dote. A noiva recebia um dote. E no dia do noivado, as famílias se reuniam. Não havia nenhuma cerimônia, mas havia o acerto de um compromisso entre os pais e os noivos. E o dote era repassado nesse dia para a noiva. Depois disso, o noivo ia embora e dizia: logo eu venho lhe buscar. E interessante, ele ia embora preparar lugar para ela. Ela não sabia, ela ia ser levada para o meio da família dele. Então, alguns viviam na casa dos pais, no mesmo terreno. Outros tinham condições, então construíam lá a sua casinha, né? Mas o noivo ia embora para preparar lugar e não falava quando ia voltar para buscá-la. Ela não sabia. Então, ela aguardava ansiosamente a volta do noivo ou a vinda do noivo para levá-la para o lugar que ele estava preparando. E quando ele vinha buscá-la, uma banda, uma turma com instrumentos vinha na frente. E não só essa turma, mas os amigos do noivo vinham com tochas. Normalmente vinha buscá-la durante a noite, ou à noitinha, né? E esses amigos vinham com tochas iluminando o caminho. E aí a noiva se preparava o melhor que podia, né? E acompanhava o noivo para a casa dele, né? Ou para a casa do pai dele, né? E lá, então, havia a cerimônia e eles se uniam em casamento. A família dela acabava indo atrás nessa procissão aí, os amigos da cidade acabavam indo atrás e eles se reuniam para uma festa, para as bodas. E isso faz a gente pensar muito nas bodas do Cordeiro, que nos chama de noiva, de igreja. E ele diz: eu vou preparar lugar e volto para buscá-los. Quanto ao dia, nem eu sei, só meu pai. Só meu pai sabe o dia. E fala que nós deveríamos ansiosamente esperar por ele, vigiando,
e nos resguardando durante todo esse tempo, sendo puros, sendo castos, sendo santos. E quando eu ouvi essas ideias, eu disse, puxa, é muito legal, né? Como as coisas se entrelaçam e como Jesus usou essas ilustrações do dia a dia para eles, para fazer com que eles compreendessem acerca da volta dele e acerca das bodas do Cordeiro. Então, aqui a noiva já tinha sido buscada e já estava na casa. E era a responsabilidade dele, né, receber os convidados e, obviamente, oferecer as bodas, oferecer alimento e, principalmente, o vinho. O vinho, nessa situação, demonstrava alegria, representava a alegria. E no casamento da minha eu hoje estou muito alegre. Mas eu sei que a alegria em muitos casamentos vai embora. E os casamentos se tornam insonsos, se tornam só um conviver, mas sem nenhuma alegria. E eu disse a ela que isso estava diretamente ligado não à festa, não à casa, não a nada que eles pudessem ter preparado para o casamento, não para a recepção dos convidados, mas a falta de alegria se dava porque o convidado central do casamento, a primeira pessoa a ser convidada, deveria ser Jesus. Jesus precisa estar presente no casamento. Eu disse que eu tinha toda a esperança de que minha filha e meu genro não tivessem se esquecido de convidar aquele que é a primazia na vida e deve estar em primeiro lugar na vida de todos nós. Eu creio que todo casamento, numa fase ou outra, vai precisar de milagres, porque a alegria vai embora. E nós precisamos buscar pelo Mestre e pedir, implorar, que ele faça um milagre e traga de volta toda a alegria necessária e tão importante. Então, é muito legal ver a atitude de Maria, gente. Uma convidada, né? Mas era uma convidada que fuçava nas coisas, né? Fala a verdade. Então, ela logo devia estar na cozinha, logo devia estar lá dentro, olhando e ajudando a servir. Maria se coloca como serva. E quando se coloca como serva, percebe a necessidade. E necessidade crucial no casamento. Se faltasse vinho ali, ia ser um desastre. O noivo ia ser envergonhado, os pais do noivo iam ser envergonhados, os convidados iam se sentir frustrados. Enfim, a festa não seria festa. E, de uma certa maneira, é como se a alegria fosse roubada mesmo. Então, Maria, sentindo a necessidade, vai falar com Jesus. E é muito interessante, porque logo ela diz aos servos, façam tudo o que ele vos disser. E Jesus pede algo absurdo. Vocês viram das tinas lá. No mínimo 80 litros. Ele diz, enchei d'água cada uma delas. Eram 6.
6 vezes 8, 480 litros. Eu não sei como o que eles usavam, provavelmente um balde, um jarro, para encher cada uma delas. Então, levou um certo tempo. Tiveram que ir buscar água no poço e trazer água e colocar a água dentro delas. Eu não sei quanto tempo levou, mas não foi pouco tempo. Além do fato de que eles estavam carregando peso. E talvez alguns eram servos só durante o casamento, tinham sido contratados pelo noivo para servirem no casamento. Podiam dizer, não foi contratado para carregar água. O fato é que Jesus e fizeram segundo Jesus havia mandado. E, finalmente, Jesus pede para que eles levem o vinho para o mestre-sala experimentar. E diz a Bíblia, o mestre-sala não sabia de onde veio o vinho. Com o noivo. Mas o noivo também não sabia de onde tinha vindo o vinho. E muitos convidados não sabiam de onde havia vindo o vinho. Só quem sabia de onde havia vindo o vinho foram aqueles que tiveram a atitude de servos. Só os servos viram o milagre. Os outros aproveitaram do milagre, mas nunca o viram. Há muitos anos eu tento servir Jesus. E eu tive o privilégio de ver muitos milagres. Eu me lembro de estar indo para a fazenda com o Haroldo, nós íamos para o acampamento de carnaval, as filhas do Haroldo estavam junto conosco. Quando nós chegamos em cima da montanha, antes da descida para a fazenda, tudo atrás de nós estava muito nublado, muito. E nós sabíamos que vinha uma chuva enorme. E, na época, nós tínhamos acampamentos com barracas. E Haroldo falou, se chover, vai ser um desastre. E eu me lembro que nós descemos do carro em cima da montanha e Haroldo falou, vamos orar. E Haroldo orou, pedindo a Deus para que não chovesse na fazenda. Eu me lembro de descer para a fazenda e tudo ficar nublado no entorno da fazenda. E mais que isso, eu me lembro de ver chuva no entorno da fazenda todinha. Dentro d'água, na represa chovendo, na montanha lá em cima, chovendo, dos lados chovendo, mas onde nós estávamos, não caiu nenhum pingo d'água durante todos os dias de carnaval. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci. Eu vi o milagre. Eu vi Deus agindo. Dentro de Alva, eu vi muitas vezes Deus agindo. Mas eu sei que os jovens que estavam no acampamento, os convidados, e muitos dos discípulos que estavam lá, não viram. Estavam lá na festa, no acampamento, nas bodas. Estavam até usufruindo do milagre, mas não sabiam que tudo aquilo era um grande milagre feito. Talvez seu casamento precise de milagres. Talvez existam outras situações que precisam de milagres na sua vida. Faça tudo quanto ele vos disser. Faça tudo quanto ele vos disser.
porque é a nossa parte nos milagres. Nós vamos ter que carregar água. Mas essa água vai ser transformada. E nós vamos saber que o nosso Deus é presente, que o nosso Deus ainda age, que o nosso Deus está vivo e ainda faz muitos milagres. Porque todos de nós vamos nos colocar e estamos nos colocando como servos. E os servos veem os milagres. Que Deus te abençoe nesse ano. E que os milagres que você precisa, sejam eles em qualquer área da sua vida, faça o que Ele te mandar fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Guilherme. Adilson, posso fazer uma oração para terminar? Sim, senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por tua presença. Obrigado pela oportunidade de participar desse encontro com tantas questões que mexem com a gente, as questões que o Homero trouxe, tentando nos incentivar a fazer alguma coisa em prol da fazenda. Tu sabes das necessidades que são. Que o Senhor nos dê sabedoria através do Espírito Santo e um despertar para a gente se envolver. Obrigado pelas músicas que ouvimos, pelo que cantamos. O Senhor é real, e o Senhor é real na vida de cada um. Cada um aqui teve uma experiência, cada um aqui teve um momento contigo, Deus, que a gente possa estar restabelecendo e viver de milhões de momentos contigo, Pai. Te agradeço pela oportunidade de ouvir a história de alguém que, vendo um filme, pôde enxergar a importância do perdão e ter ali, Deus, uma postura e uma visão nova. Isso que o Senhor possa fazer com que cada um de nós tenhamos essas experiências, Pai, no nosso dia a dia, na nossa empresa, numa atitude, num filme, que o Senhor use tudo que for possível para falar com a gente, em nome de Jesus. Também te agradeço pelas palavras do Adilson, que trouxe para nós a lembrança de que os milagres existem, eles continuam acontecendo. Eu tenho provas disso na minha própria vida, e eu queria que o Senhor, Pai, nos motivasse a pensar e lembrar a cada momento dos milagres que o Senhor tem feito, diariamente com a gente, porque quando a gente acorda de manhã já é um milagre. Quando a gente volta de um supermercado por ter que comprar alguma coisa e sem pegar o Covid é outro milagre. Porque pessoas ao nosso lado estão sendo curadas, Pai, é outro milagre no dia a dia. E aqueles que não estão vivendo ou que estão morrendo, Deus, é porque o Senhor tem decisões, isso já está nas tuas mãos, não nas nossas, não vamos questionar isso. Então, te agradeço por esse momento e quero te agradecer pelo nosso final de noite, que o Senhor nos leve, mantenha nós em casa, acho que nós estamos todos em casa, Deus, e assim seja, então. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Pai.